Também podemos falar aqui de revelação progressiva. Revelação progressiva significa Deus se dando a conhecer ao longo da história humana. É claro que inicialmente Deus se revelou aos seres humanos, mas estes não tinham condições plenas de compreender quem era Deus. É por isso que ao longo dos anos e dos séculos Deus veio se revelando de forma cada vez mais clara, mais precisa à humanidade. De forma que o entendimento que nós temos hoje a respeito de Deus é muito mais completo, muito mais claro do que os autores lá, por exemplo, dos personagens da época lá da Torre de Babel, lá de Noé, ou mesmo dos patriarcas. A nossa revelação a respeito de Deus é muito mais clara. Porque naquela época, eles viam, como diz o autor de Hebreus, como por sombras. É como se eles estivessem vendo sombras da realidade. Tudo aquilo que foi revelado no Antigo Testamento, tabernáculo, a lei, tudo aquilo, o próprio templo, apontava para um evento futuro. Tudo aquilo era sombra daquilo que haveria de vir. A forma como os sacerdotes se relacionavam com o povo, a própria escolha de sacerdotes, que Deus pensou sacerdotes no meio do povo, para poder se revelar a esse povo, ou a forma como Deus pensou profetas no meio do povo, para poder se revelar a esse povo, é a forma como Ele escolheu para se revelar à humanidade. Por que antes precisava de sacerdote e hoje não precisa mais? Porque antes nós víamos por sombras, agora nós vemos face a face, nós vemos claramente quem Ele é. O sacerdote era a figura que fazia a intermediação entre o povo e Deus, de forma que o sacerdote, ele levava até Deus a demanda do povo. O profeta é o contrário. O profeta é aquele que traz a demanda de Deus para o povo. Então a gente tem dois ofícios, o ofício sacerdotal e o ofício profético. E eles são diferentes nisso. O primeiro faz a intermediação, trazendo a demanda do povo para Deus. Então, você pecou? Pequei. Então traz um animal aqui que eu vou levar para Deus para sacrificar, para Ele te perdoar por esse pecado. Porque Deus me escolheu para eu fazer esse papel. Você não pode você mesmo ir lá e sacrificar. Você tem que me dar o animal, eu sacrifico em teu nome. E aí eu estou levando a tua demanda. E aí eu vou pedir para Deus te perdoar. E esse animal vai simbolizar esse sacrifício que você está fazendo para que Deus te perdoe. Mas eu preciso levar o sacrifício. Eu levo a tua demanda para Deus. Você não pode levar a sua demanda diretamente a Deus. O sacerdote fazia isso. O profeta, ao invés de Deus falar diretamente com o povo, ele pegava e dizia, pensava o profeta e dizia, vai lá e fala isso para o povo. É a minha demanda agora. Fala isso que eu estou aqui te inspirando para o povo. Escreve isso para o povo. Agora, isso acontecia naquela revelação da antiga aliança. É por isso que a gente fala em antiga aliança. Ou Antigo Testamento. É o primeiro testamento. Mas aquele servia para apontar para um novo testamento, para uma nova aliança que viria no futuro. E essa nova aliança, ela traz a realidade da qual a antiga aliança era apenas uma sombra. Então, isso é o significado da revelação progressiva de Deus na história. De forma que Deus veio aos poucos se revelando, não porque Ele não quisesse se revelar de forma completa, mas porque os seres humanos não estavam prontos para receber essa revelação. A humanidade não estava pronta para receber de uma forma imediata toda a revelação, ou a completa revelação. Esse foi o plano de Deus vindo de tempos em tempos se revelando. Por isso que a gente tem, às vezes, algumas coisas que são difíceis de entender na palavra. A gente olha, por exemplo, a poligamia, né, que é uma das coisas que está aí no seu material. Por que Deus permitia a poligamia? Não é que Ele permitia, é que Deus tolerava, na verdade. O ideal de Deus sempre foi o homem casar com a sua mulher. Mas como a cultura deturpada, destruída, depravada dos homens veio se deteriorando ao longo dos tempos, Deus tolerava esse tipo de coisa. Não é que era o ideal de Deus, ou não é que isso é uma moralidade no Antigo Testamento, é como se fosse diferente do Novo. Não é isso. É que Deus veio aos poucos revelando a sua vontade aos homens, às culturas, de forma que uma cultura depravada, digamos assim, deturpada no seu pensamento, no seu entendimento, veio sendo purificada pela palavra de Deus. É a revelação do ideal de Deus que purifica uma cultura. É por isso que onde o reino de Deus se instala, onde o reino de Deus chega com a cultura do céu, com o evangelho, aquela cultura é restaurada, é redimida das suas velhas práticas para uma nova prática. É isso que Deus faz com uma pessoa que está decaída no seu pecado, que está vivendo no pecado. O evangelho chega e redime aquela pessoa. Assim também, nós podemos entender a própria escravidão, que antigamente era tolerada por Deus, mas que aos poucos Deus veio revelando a sua perfeita e agradável vontade. Assim também nós podemos entender outros aspectos, como por exemplo, por que Deus permitia guerras terríveis. No livro de Josué, a gente vê, no próprio livro de Êxodo,
Abraão guerreando, depois Moisés, depois Josué, os juízes guerreando, os reis guerreando, porque Deus veio purificando progressivamente. Cada século ele vinha se revelando de forma mais plena, até que se revelou completamente em Jesus Cristo. Está dando para entender a revelação geral? Sim ou não? Bom, nós temos aqui um comparativo. No Antigo Testamento, a verdade de Deus era sombras, como eu disse. No Novo Testamento, nós temos a realidade. No Antigo Testamento, nós temos algumas figuras, que no Novo Testamento nós temos revelado na própria pessoa. No Antigo Testamento, nós temos os tipos. No Novo Testamento, nós temos a verdade. No Antigo Testamento, temos alguns rituais. No Novo, a realidade. No Antigo Testamento, nós temos a profecia. No Novo Testamento, nós temos o cumprimento, a presença. No Antigo Testamento, nós temos uma revelação implícita. No Novo Testamento, nós temos uma revelação explícita. Então, isso fica muito claro, e eu entendo que esse foi um dos motivos pelos quais os apóstolos, ou os segunda geração depois da igreja, a terceira, que tomaram o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, como um livro inspirado. Porque Hebreus deixa isso muito claro. A antiga aliança e a nova aliança. A aliança da lei e a aliança da graça. Isso fica muito claro quando você lê Hebreus. Leia depois o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, com essa perspectiva da revelação progressiva de Deus. Agora, ainda fica a pergunta, né? Diante de toda essa revelação, Deus ainda se revela? Será que Deus ainda se revela? Né? Quando a gente fala a palavra revelação, entenda que é um conceito teológico. Claro, né, que a gente fala a palavra revelação em outros significados também. Até o irmão que quando veio aqui orar disse que Deus possa revelar aos nossos corações. Né? A gente usa muito essa palavra. Que Deus possa revelar com a sua graça, com o seu entendimento. Mas a gente tem que diferenciar a revelação enquanto conceito teológico e a revelação que a gente fala assim no dia a dia, na nossa prática litúrgica, na teologia prática, né, que a gente chama. Então, é importante a gente falar disso. Da mesma forma, o conceito de inspiração que a gente já vai adentrar aqui. Existe o conceito teológico e existe o conceito prático do dia a dia. No sentido teológico, a revelação de Deus, a revelação especial de Deus, se encerrou em Cristo Jesus. Deus se revela ainda? A gente pode dizer, de forma da teologia prática, que sim. Mas a revelação especial de Deus, ela foi concluída em Cristo Jesus. Se hoje você tiver uma experiência com Deus, isso não significa que nós vamos registrar essa experiência e isso vai ser palavra de Deus. É nesse sentido que eu estou dizendo. A revelação específica de Deus na palavra, na Bíblia, encerrou em Jesus. Em Jesus, Deus se revelou de forma plena e completa. De forma que se você quer conhecer a Deus agora, você pode conhecer a Deus por meio da sua palavra. Por isso que nós dizemos que a palavra, ela tem essa autoridade. Nenhum outro livro tem essa autoridade. Nenhum outro escrito possui esse nível de revelação de Deus. Apenas a palavra. E ela se encerra em Apocalipse. Então, é claro que a Bíblia não é exaustiva. A Bíblia não fala sobre tudo. Significa que ela não é exaustiva. Ou seja, ela não fala, por exemplo, sobre internet. Certo? Você não vai ver a Bíblia falando sobre internet, sobre inteligência artificial. Isso significa o quê? Que ela não é exaustiva, ela não fala sobre tudo. Agora, o fato de ela não ser exaustiva não significa que ela não seja suficiente. Porque tudo que nós precisávamos saber, nós temos nas Escrituras. Assim como o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 3,16. Ele diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Significa o quê? Significa que ela é suficiente. A Bíblia é capaz de tornar um homem perfeito. Claro que nós sabemos que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Nós estamos num aperfeiçoamento que vai se completar totalmente com a glorificação. É um processo. Conversão, santificação, glorificação. Nós já nos convertemos, nós estamos no processo de santificação que só vai concluir com a nossa morte, que vai acontecer a glorificação. Aí Deus vai nos tornar plenos e perfeitos. Mas o que eu quero dizer, o que o apóstolo Paulo diz, é que se você quer buscar a perfeição, tudo que você precisa já está na palavra. Ela é apta, a palavra é apta, a Escritura é apta para repreender, ensinar, corrigir e instruir. Ou seja, ela faz o processo inteiro. Ela faz tudo. Então, a Bíblia não é exaustiva, mas a Bíblia é suficiente. A Bíblia é autoritativa, isto é, como ela é um livro inspirado por Deus, então aprove a Deus deixar por escrito, deixar registrado tudo que nós precisamos, de forma que aquilo não é uma opção.
Próximo. Temos também um conceito importante, que é o conceito da iluminação. Se nós não temos mais inspiração, se a inspiração cessou lá com João no Apocalipse, o que nós temos então, hoje, quando nós lemos as Escrituras? Temos um conceito chamado iluminação. Não é que quando eu leio a Bíblia eu sou inspirado. É que quando eu leio a Bíblia eu sou iluminado e as coisas se tornam claras porque o Espírito Santo ilumina a minha mente de forma que eu possa compreender o que está escrito. Se eu usar o termo, eu posso até usar de forma leiga o termo inspiração, né? O leigo pode usar a palavra inspiração. Nós que já temos essa compreensão, hoje podemos reservar a palavra inspiração para a questão da inspiração divina, para escrever as Escrituras, e vamos utilizar então a palavra iluminação para dizer que quando nós lemos, nós não somos inspirados, nós somos iluminados a entender o que está escrito. Existe uma diferença. Claro que aqui a gente está como se a gente fosse o dono da palavra, né? Não, essa palavra não pode usar. Essa palavra só significa isso. Esse é o desafio da linguagem, né? Que palavra a gente tem, que conceito a gente vai usar. Então a gente tem essa opção de dizer que quando a gente vai ler a palavra como intérprete da palavra, a gente é iluminado e não inspirado.